Para estabelecer o cenário do nascimento de Sansão, Israel estava sob o domínio e opressão dos filisteus. Sansão nasceu em Nazaré e foi escolhido por Deus para cumprir seu trabalho em Israel. E lhe foi dada força extraordinária para isso. O livro dos Juízes contém a história de sua vida. Novamente, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Juízes 13:1. Neste ponto, o autor nos apresenta um homem chamado Manoá, cuja esposa não podia conceber. Juízes 13:2. E havia um certo homem de Zorá da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e sua esposa era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: Você dará à luz um filho, e esse filho, esse milagre, seria o próximo libertador de Israel. Juízes 13:3. E o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhe: De fato, agora és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Este é um evento único que aconteceu várias vezes na Bíblia, como o nascimento de Isaque no Antigo Testamento e João no Novo Testamento. Esse menino prometido cresceria para salvar Israel do poder dos filisteus. Com esse papel, veio uma condição de trabalho que nenhum dos outros juízes teve. O anjo disse à esposa de Manoá para criar a criança de acordo com o voto de Nazireu. Este voto é explicado em Números. Números 6:1-5. O Senhor disse a Moisés: Fale aos israelitas e diga-lhes: Se um homem ou uma mulher quiserem fazer um voto especial, um voto de dedicação ao Senhor como Nazireu, eles devem abster-se de vinho e outras bebidas fermentadas, e não devem beber vinagre feito de vinho ou outras bebidas fermentadas. Eles não devem beber suco de uva ou comer uvas ou passas. Enquanto permanecerem sob o voto de Nazireu, não devem comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou cascas. Durante todo o período de seu voto de Nazireu, nenhuma navalha pode ser usada na cabeça. Eles devem ser santos até que o período de sua dedicação ao Senhor esteja terminado. Eles devem deixar o cabelo crescer. Isso significava que ele não podia beber vinho ou cerveja, e não podia cortar o cabelo. Curiosamente, o anjo aconselhou a mulher a não consumir vinho ou cerveja enquanto estava grávida, nem comer nada impuro. Isso significava que seu filho seria consagrado a Deus como um nazireu, mesmo ainda no útero. Apesar do fato de que o visitante celestial estava falando diretamente com ela, a mulher foi ao marido e informou-o do que havia acontecido. Juízes 13:8-13. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ó meu Senhor, por favor, deixe o homem de Deus que enviaste vir até nós novamente e nos ensine o que devemos fazer pela criança que nascerá. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio à mulher novamente, enquanto ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. Então a mulher correu com pressa e contou ao marido e disse a ele: Olha, o homem que veio até mim no outro dia acabou de aparecer para mim. Então Manoá se levantou e seguiu sua esposa. Quando ele chegou ao homem, ele disse a ele: Você é o homem que falou com esta mulher? E ele disse: Eu sou. Manoá disse: Agora que suas palavras se cumpram, qual será a regra de vida do menino e sua obra? Então o anjo do Senhor disse a Manoá: De tudo o que disse a mulher, deixe-a ter cuidado. Ela não pode comer nada que venha da videira, nem pode beber vinho ou bebida semelhante, nem comer nada impuro. Tudo o que ordenei a ela, que ela observe. Manoá provavelmente o confundiu com um mero homem enviado pelo Senhor e disse: Por favor, fique aqui, e prepararemos um cabrito para você. O visitante concordou em ficar, mas disse que não comeria nada. Seria mais apropriado para o casal oferecer um holocausto. Quando Manoá colocou a oferta queimada numa rocha conforme solicitado, o visitante fez algo milagroso. Ele subiu na chama e subiu ao céu. Ao ver, Manoá e sua esposa caíram com o rosto no chão. De repente, Manoá ficou aterrorizado e disse: Certamente vamos morrer, pois vimos a Deus. Ele corretamente equiparou o anjo do Senhor a Deus. Juízes 14:19-24. Então Manoá pegou o cabrito com a oferta de cereais e ofereceu-o sobre a rocha ao Senhor. E ele fez uma coisa maravilhosa enquanto Manoá e sua esposa observavam.
Aconteceu conforme a chama subia em direção ao céu do altar. O anjo do Senhor subiu na chama do altar. Quando Manoá e sua esposa viram isso, caíram com o rosto no chão. Quando o anjo do Senhor não apareceu mais para Manoá e sua esposa, então Manoá soube que ele era o anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa: certamente morreremos, pois vimos a Deus. Mas sua esposa disse a ele: se o Senhor quisesse nos matar, não teria aceitado uma oferta queimada e uma oferta de cereais de nossas mãos. Nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria dito coisas como estas naquele momento. Então a mulher teve um filho e chamou seu nome de Sansão. E a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A esposa de Manoá nomeou seu filho de Sansão. Deus o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agitá-lo, preparando Sansão para o trabalho preparado para ele. Sansão fez algumas escolhas questionáveis na vida para um homem que tinha sido separado para o serviço de Deus desde o nascimento, finalmente provando que Deus pode usar uma pessoa apesar de si mesma. Sansão desceu a Tímina e viu uma jovem filisteia lá. Ele disse aos seus pais que queria se casar com ela. Seus pais tentaram falar sabedoria em sua vida, dizendo-lhe que ele não deveria se casar com alguém que não fazia parte do povo de Deus, mas eles não sabiam que seu interesse nessa mulher em particular era do Senhor, que queria que os filisteus proporcionassem uma oportunidade para um confronto. Juízes 14, 1-4. Sansão desceu a Tímna e viu lá uma jovem filisteia. Quando ele voltou, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Agora pegue-a para mim como minha esposa. Seu pai e sua mãe responderam: não há uma mulher aceitável entre seus parentes ou entre todo o nosso povo? Você deve ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Mas Sansão disse a seu pai: pegue-a para mim, ela é a certa para mim. Seus pais não sabiam que isso era do Senhor, que estava procurando uma ocasião para confrontar os filisteus, pois naquela época eles estavam governando sobre Israel. Sansão foi atacado por um jovem leão em sua jornada para Tímina, onde sua noiva morava. E o Espírito do Senhor veio sobre ele com força, e ele rasgou o leão com as próprias mãos. Isso foi um forte indício de que ele havia sido escolhido e habilitado por Deus para uma missão sobrenatural. Em Juízes 14, 5-7. Sansão desceu a Tina junto com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram dos vinhedos de Tina, de repente um jovem leão veio rugindo em direção a ele. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, de modo que ele rasgou o leão com as próprias mãos, como ele poderia ter rasgado um cabrito. Mas ele não contou nem a seu pai, nem a sua mãe, o que ele havia feito. Então ele desceu e conversou com a mulher, e ela lhe agradou. Sansão escolheu propor um enigma aos filisteus, numa festa que provavelmente deveria funcionar como sua festa de noivado. O prêmio por responder o enigma dentro de uma semana seriam 30 mudanças de roupa. Nos dias bíblicos, um conjunto adicional de roupas era um sinal de honra e dignidade. Sansão, pensando em sua recente matança e no mel que a acompanhou, exclamou: do comedor saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. Juízes 14, 10-14. Agora seu pai desceu para ver a mulher, e lá, Sansão ofereceu um banquete, como era costume para os jovens. Quando as pessoas o viram, escolheram 30 homens para serem seus companheiros. Deixe-me contar-lhes um enigma, disse Sansão a eles. Se vocês puderem me dar a resposta dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Se vocês não puderem me dizer a resposta, vocês devem me dar 30 vestes de linho e 30 conjuntos de roupas. Diga-nos seu enigma, disseram eles. Vamos ouvi-lo. Ele respondeu: do comedor saiu algo para comer. Do forte saiu algo doce. Por 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Os filisteus ficaram enfurecidos quando não conseguiram descobrir o que significava. Os homens ameaçaram matar a noiva de Sansão, que também era uma das suas e sua família, a menos que ela conseguisse fazer Sansão revelar a resposta e compartilhá-la com eles. Assustada,
Ela chorou na frente de Sansão por 7 dias. E finalmente ele não aguentou mais, porque ela o havia importunado tanto. Como resultado, ele revelou a solução para ela. Mais tarde, quando o homem filisteu repetiu a resposta, Sansão soube como eles a haviam obtido. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele matou 30 homens filisteus em outra cidade, dando suas roupas a esses homens para manter o acordo que havia feito. Depois disso, ele voltou para casa, mas não com sua esposa. Depois de algum tempo, Sansão causou mais destruição aos filisteus. Ele queria visitar sua esposa, mas o pai dela não o deixou entrar em seu quarto. Ele a havia dado a outro homem, porque assumiu que Sansão não estava feliz com ela. Ele destruiu suas colheitas capturando 300 raposas, amarrando suas caudas juntas com cordas e tochas, acendendo-as em chamas e soltando-as em seus campos. Juízes 15, 1-5. Mais tarde, no tempo da colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito e foi visitar sua esposa. Ele disse: "Vou ao quarto da minha esposa." Mas o pai dela não o deixou entrar. "Eu tinha tanta certeza de que você a odiava", disse ele, "que a dei ao seu companheiro. A irmã mais nova dela não é mais atraente? Leve-a em vez dela." Sansão disse a eles: "Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou realmente prejudicá-los." Então ele saiu e pegou 300 raposas e as amarrou cauda a cauda em pares. Ele prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas nos campos de trigo dos filisteus. Ele queimou os feixes e o trigo em pé, junto com as vinhas e os olivais. Os filisteus retaliaram matando a esposa de Sansão e o pai dela. E Sansão, por sua vez, vingou os assassinatos com as próprias mãos. Juízes 15, 6-8. Quando os filisteus perguntaram: "Quem fez isso?", eles foram informados: "Sansão, o genro do Timnita, porque sua esposa foi dada ao seu companheiro." Então os filisteus subiram e queimaram ela e o pai dela até a morte. Sansão disse a eles: "Já que vocês agiram assim, juro que não vou parar até me vingar de vocês." Ele os atacou ferozmente e matou muitos deles. Então ele desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus cercaram uma aldeia em Judá para retribuir a Sansão enquanto ele se escondia numa caverna. Para apaziguar os filisteus, 3.000 homens de Judá foram prender Sansão, dizendo que ele havia trazido problemas para eles ao irritar os opressores filisteus. Não perca a ironia aqui. Eles escolheram entregar aos filisteus o homem que Deus havia enviado para salvá-los dos filisteus. Sansão concordou em ir com eles apenas depois de prometerem não matá-lo eles mesmos. Juízes 15, 12-13. Eles disseram a ele: "Viemos para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus." Sansão disse: "Jurem-me que vocês não vão me matar vocês mesmos." "Combinado", eles responderam. "Só vamos amarrá-lo e entregá-lo a eles. Não vamos matar você." Então eles o amarraram com 2 cordas novas e o levaram para cima da rocha. Quando os filisteus viram Sansão amarrado, se aproximando, eles gritaram. Mas naquele exato momento, o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão de uma maneira forte. Isso foi uma má notícia para os filisteus. Você não quer que o Espírito do Senhor caia poderosamente sobre alguém com quem você está lutando. Os inimigos de Sansão estavam em desvantagem, porque ele foi fortalecido pelo Espírito de Deus. Dada a sua força, as cordas usadas para amarrá-lo eram insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula fresca de um jumento e a usou para matar 1000 homens. Ele conseguiu realizar o que teria sido impossível sem a ajuda do Senhor. Juízes 15, 14-15. Quando ele se aproximou de Leí, os filisteus vieram em sua direção gritando. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. As cordas em seus braços se tornaram como linho queimado, e as amarras caíram de suas mãos. Encontrando uma mandíbula fresca de um jumento, ele a pegou e matou 1000 homens. Depois de terminar seu julgamento sobre os filisteus, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor. O Senhor graciosamente respondeu, restaurando seu vigor, criando uma fonte ali. Foi chamada de fonte do que clamou por Sansão, e ele julgou Israel por 20 anos.
Juízes 15, 18, 20. Porque estava muito sedento, ele clamou ao Senhor. Você deu a seu servo esta grande vitória. Devo agora morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus abriu um lugar oco em Leí, e água saiu dele. Quando Sansão bebeu, sua força retornou e ele reviveu. Então a fonte foi chamada En-Hacoré, e ainda está lá em Leí. Sansão liderou Israel por 20 anos nos dias dos filisteus. Quando o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, ele foi acompanhado por atividade milagrosa. No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor desceu sobre as pessoas em resposta a circunstâncias específicas. Desde a época do Novo Testamento, no entanto, o Espírito do Senhor passou a habitar em cada crente. Efésios 1, 13 e 14. Em quem vós também confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois que acreditastes, vós fostes selados com aquele Espírito Santo da promessa, que é penhor da nossa herança até a redenção da possessão adquirida, para o louvor de sua glória. Romanos 8, 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Agora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, ele não é dele. Isso significa, do lado da cruz, a presença sobrenatural de Deus não está relacionada à vinda do Espírito sobre os crentes, mas a plenitude do Espírito trabalhando dentro de nós. O Espírito veio poderosamente sobre Sansão para propósitos sobrenaturais. Esse mesmo Espírito ainda está conosco hoje. Gálatas 5, 16. Então eu digo, andem pelo Espírito e vocês não gratificarão os desejos da carne. Isso é, estamos tão preocupados em viver a vida de acordo com as regras do mundo que esquecemos de reconhecer sua presença em nossas vidas. Devemos, por outro lado, ser cheios do Espírito, o que essencialmente significa viver sob sua autoridade. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, o que leva à devassidão. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. As escolhas pessoais de Sansão se tornam ainda mais preocupantes neste ponto da narrativa. Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta e foi para a cama com ela. Agora, por anos, o povo de Israel havia se prostituído com outros deuses. Juízes 2, 17. E ainda assim eles não ouviram os seus juízes, mas se prostituíram com outros deuses e se inclinaram diante deles. Eles se desviaram rapidamente do caminho em que seus pais andavam, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Mas eles não fizeram assim. Eles haviam claramente se comprometido com a cultura circundante e traído o Senhor. E nesta temporada de sua vida, Sansão, o líder, estava vivendo abertamente de uma maneira que refletia o que Israel estava fazendo. Essa tendência seria a sua queda. Os filisteus em Gaza descobriram que Sansão estava com a prostituta e pensaram que o tinham encurralado. Eles guardaram a saída da cidade. Mas quando Sansão estava pronto para sair, ele simplesmente pegou as portas do portão da cidade, junto com os 2 batentes, e as arrancou, barra e tudo. Ele as colocou em seus ombros e as levou até o topo da montanha, com vista para Hebron. Você ou eu não poderíamos carregar essas portas massivas a um quarteirão de distância em terreno plano. Esta cena serve como prova de que, embora Sansão estivesse fora da vontade de Deus naquilo que estava fazendo, Deus ainda não o havia deixado. Sansão estava em uma espiral descendente quando Dalila entrou em sua vida, e ele se apaixonou por ela. Em Juízes 16, 1-4, um dia Sansão foi a Gaza, onde viu uma prostituta. Ele foi para passar a noite com ela. O povo de Gaza foi informado. Sansão está aqui. Então eles cercaram o local e ficaram de tocaia para ele a noite toda no portão da cidade. Eles não fizeram nenhum movimento durante a noite, dizendo, ao amanhecer, o mataremos. Mas Sansão ficou lá apenas até a metade da noite. Então ele se levantou e pegou as portas do portão da cidade, junto com os 2 postes, e os arrancou, barra e tudo. Ele os levou aos ombros e os carregou até o topo da colina que fica em frente a Hebron. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Não está claro se Dalila era uma mulher filisteia,
mas suas lealdades estavam com eles e com a prata deles. Os líderes filisteus pediram a ela para persuadir Sansão a confiar nela sobre de onde vinha sua grande força, para que pudessem dominá-lo, amarrá-lo e torná-lo impotente. Eles prometeram a ela uma grande quantia em dinheiro por sua ajuda. Juízes 16:5. Os governantes dos filisteus foram até ela e disseram: se você puder seduzi-lo a lhe mostrar o segredo de sua grande força e como podemos dominá-lo para que possamos amarrá-lo e subjugá-lo, cada um de nós lhe dará 1.100 siclos de prata. 3 vezes Dalila tentou aprender o segredo, enquanto os filisteus ficavam de tocaia para emboscá-lo. Cada vez, Sansão contou a ela uma história falsa sobre a fonte de sua força, mas ela o desgastou continuamente. No final, Dalila usou o mesmo truque que a noiva de Sansão havia usado uma vez quando o traiu para os filisteus. Ela implorou: como você pode dizer, eu te amo quando seu coração não está comigo? Juízes 16:6-14. Então Dalila disse a Sansão: diga-me o segredo de sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Sansão respondeu a ela: se alguém me amarrar com 7 cordas frescas de arco que não tenham sido secadas, me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os governantes dos filisteus trouxeram a ela 7 cordas frescas de arco que não tinham sido secadas, e ela o amarrou com elas. Com homens escondidos no quarto, ela chamou por ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele estalou as cordas do arco tão facilmente quanto um pedaço de barbante estala quando se aproxima de uma chama. Então o segredo de sua força não foi descoberto. Então Dalila disse a Sansão: você fez de mim uma tola. Você me enganou. Agora me diga como você pode ser amarrado. Ele disse: se alguém me amarrar com segurança com novas cordas que nunca foram usadas, me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então Dalila pegou novas cordas e o amarrou com elas. Então, com homens escondidos no quarto, ela chamou por ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Mas ele estalou as cordas de seus braços como se fossem fios. Dalila então disse a Sansão: todo esse tempo você tem feito de mim uma tola e mentindo para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo no tecido no tear e apertá-lo com o pino, me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então, enquanto ele dormia, Dalila pegou as 7 tranças de seu cabelo, teceu-as no tecido e apertou com o pino. Novamente, ela chamou por ele: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e puxou o pino e o tear com o tecido. Ela também o acusou de zombar dela. Claro que ela não o colocaria nessa situação se realmente o amasse. Ele finalmente lhe contou toda a verdade, porque ela o importunou dia após dia, até que ele se cansasse. Se seu cabelo fosse cortado, ele perderia sua força e se tornaria como qualquer outro homem. Juízes 16:15-17. Então ela disse a ele: como você pode dizer eu te amo, quando você não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de tola e não me contou o segredo de sua grande força. Com tal importunação, ela o pressionou dia após dia até que ele ficasse cansado de viver. Então ele lhe contou tudo. Nenhuma navalha foi usada na minha cabeça, ele disse, porque fui um nazireu dedicado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se minha cabeça fosse raspada, minha força me deixaria e eu me tornaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila não perdeu tempo. Enquanto ele dormia em seu colo, ela raspou a cabeça de Sansão. E porque os líderes filisteus estavam escondidos nas sombras e haviam trazido a prata, ela estava livre para contar seu dinheiro sujo enquanto o ato era feito. Uma vez que Sansão foi tornado impotente, lemos estas tristes e lamentáveis palavras. Quando ele acordou de seu sono, ele disse: eu escaparei como fiz antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Sansão cometeu o erro de priorizar seu relacionamento com Dalila sobre sua devoção a Deus, e isso lhe custou caro. Isso prova que nenhum relacionamento humano, por mais íntimo que seja, pode ser mais importante do que seu relacionamento com Deus.
Sansão pagou um alto preço por sua transgressão. Os olhos de Sansão foram arrancados. Ele foi acorrentado e forçado a trabalhar na prisão pelos filisteus. Em outras palavras, os adversários de Deus assumiram o comando de cada movimento dele. Isso serve como um lembrete de que quando Deus é removido da equação, Satanás assume o controle da questão. Juízes 16, 18-22. Quando Dalila viu que ele havia contado tudo, ela enviou a palavra aos governantes dos filisteus. Voltem mais uma vez, ele me contou tudo. Então os governantes dos filisteus retornaram com a prata em suas mãos. Depois de colocá-lo para dormir em seu colo, ela chamou alguém para raspar as 7 tranças de seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo, e sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão sobre você. Ele acordou de seu sono e pensou: vou sair como antes e me livrar. Mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Então os filisteus o agarraram, arrancaram seus olhos e o levaram para Gaza. Amarrando-o com grilhões de bronze, o colocaram para moer grãos na prisão. Mas o cabelo de sua cabeça começou a crescer novamente depois que havia sido raspado. Temos aqui a sensação de que Deus ainda não havia terminado com Sansão. Por que precisávamos ser informados de que seu cabelo, que era a fonte de seu poder, havia começado a crescer novamente? O retorno do cabelo de Sansão era um símbolo externo de que ele estava se arrependendo internamente e voltando para Deus. Seu arrependimento se tornaria aparente em sua próxima oração ao Senhor. Para capturar toda a sua atenção, Deus às vezes precisa levá-lo ao ponto mais baixo possível. Sansão estava no fundo do poço. No entanto, seu cabelo começou a crescer. Os líderes filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus, Dagon, enquanto Sansão moía grãos na prisão. Eles estavam prontos para comemorar que sua divindade havia entregue seu inimigo a eles. Em sua reunião, os filisteus estavam alegres. Eles chamaram Sansão para entretê-los, colocando-o entre as colunas do templo. Eles estão se colocando em posição de fracasso ao fazer isso. O templo estava lotado e provavelmente havia cerca de 3.000 pessoas no telhado. Reconhecendo isso, Sansão suplicou a Deus para uma última vez lhe dar força para que ele pudesse derrubar o teto do templo sobre eles. Ele empurrou com toda a sua força e o templo desabou sobre os líderes e toda a população. Juízes 16, 23-28. Agora os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagon, seu deus, e para comemorar dizendo: nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Quando o povo o viu, eles louvaram seu Deus dizendo: nosso Deus entregou nosso inimigo em nossas mãos, aquele que devastou nossa terra e multiplicou nossos mortos. Mas enquanto eles estavam em alta, eles gritaram: tragam Sansão para nos divertir. Então eles chamaram Sansão da prisão, e ele se apresentou para eles. Quando eles o colocaram entre as colunas, Sansão disse ao servo que segurava sua mão: coloque-me onde eu possa sentir as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me apoiar nelas. Agora, o templo estava lotado de homens e mulheres. Todos os governantes dos filisteus estavam lá, e no telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres assistindo Sansão se apresentar. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Senhor, lembre-se de mim. Por favor, Deus, fortaleça-me apenas mais uma vez, e deixe-me com um golpe me vingar dos filisteus por meus 2 olhos. Assim, Sansão matou mais opressores de Israel naquele dia do que havia matado em todos os seus dias anteriores. Sansão, infelizmente, sucumbiu à cultura idólatra ao seu redor e tomou decisões ruins. No entanto, em Hebreus 11, 32-33, Sansão é mencionado no Salão da Fé, junto com outros heróis justos do Antigo Testamento, como Daniel. E todo o coração deve ser preenchido com esperança como resultado desta inclusão. Embora Sansão estivesse longe de ser perfeito, ele acertou em uma coisa. Ele acreditou que Deus poderia usá-lo para realizar sua vontade. Portanto, confiemos em Deus, submetamo-nos à sua agenda para nossas vidas e entreguemos a Ele tudo o que temos.
Deus te abençoe.